Bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, pro episódio de hoje é meio que boa noite. Sim, senhoras e senhores, mais um episódio do Era Uma Vez, o podcast com histórias muito relevantes de experiência do cliente e afins, porque a gente pode falar de tudo que de alguma forma impacta a experiência do cliente. Esse podcast, obviamente, é um oferecimento da Era, a empresa que está focada em resolver a experiência do seu cliente, focada em melhorar a experiência do seu cliente através de um software de atendimento gerado ali para que o seu consumidor tenha mais facilidade em entrar em contato com você, com o uso de chatbot, de inteligência artificial, enfim, vai facilitar a vida do seu cliente e ele ficando mais feliz, obviamente, ele gasta mais. Está o QR Code na tela agora, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que a Era faz, sobre o que o software de atendimento da Era é capaz de fazer, usando tudo isso, além de omnicanalidade. Pega o celular, aponta para a tela e cai lá no site da Era. Deixa o site lá e depois você vai lá. Porque agora vamos falar com ela. Ela que já passou pelas maiores empresas de entretenimento do Brasil e do mundo. Sim, ela que foi cast member, foi funcionária do tio Walt Disney, trabalhou na Warner, sim, na concorrência do Walt Disney. Ele está triste neste momento e hoje trabalha na empresa do Plim Plim. Com vocês, senhoras e senhores, Marcela Parisi, Head de Marketing International da Globo. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada. Nessa apresentação foi maravilhosa. Tô honrada aqui. Obrigada, viu? Um prazer estar aqui. Será que já posso ir pra Globo? Vamos, Vai porque que gera negócios, né? O podcast tudo pode acontecer. Exatamente. Marcela, muito obrigado por aceitar o convite. Uma grata. Não é uma surpresa, porque o convite foi feito, mas que bom te reencontrar, não só nos palcos, mas aqui no podcast. Aliás, você que também é palestrante, então estamos aí no mesmo time de levar experiência do cliente, sucesso do cliente para outras empresas. E para a gente começar a falar de experiência, a gente aqui no Era Uma Vez, a gente gosta de criar experiências também, como eu sei que é onde você tá, é uma fábrica de sonhos, é Uhum. onde experiências são criadas. E a gente tem um mimo para começar este podcast Olha, já começou bem, gostei. personalizado Ah, não acredito. Que linda! para você. Obrigada, eu amei. Gente, sou A eu. roupa foi tirada de uma roupa que você tem. Aham, Tá. tudo. A minha saia verde, a minha blue, tudo perfeito, maravilhoso. Então, Amei, você agora amei. tem uma mini Ah, que você lindo, para colocar adorei. na sua estante e Adorei. lembrar deste episódio, desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Amei. Marcela, primeira pergunta para a gente aquecer os motores. Como que você caiu nesse universo ou de experiência do cliente ou de sucesso do cliente? Porque hoje você, o seu título lá no LinkedIn, o seu título dentro da Globo é Head de Marketing. Sim. Então, como que isso se relaciona com o CX? O que que você faz no seu dia a dia que sugira o seu convite a este podcast? Sim, vamos lá. Eu sou formada em publicidade, né? E minha carreira, boa parte dela é em marketing, né? Nessas empresas todas que você comentou. E aí, de uns anos pra cá, assim, mais recente, na minha experiência de Globo mesmo, é que eu entrei para o mundo especificamente de CS, inclusive de ter uma equipe respondendo para mim, trabalhando nisso. É isso dentro da área de negócios internacionais da Globo, né? E aí, acho que só para dar um pouco de contexto, como é que isso acontece? É uma área que já é bem específica, né? Diferente do restante da Globo, que trabalha para o Brasil e tal. A gente trabalha para vender conteúdo para o mercado internacional, então vender as novelas, as séries, etc. Então é um negócio bem B2B. Essa parte de sucesso do cliente, experiência do cliente é muito importante, né? Assim, é um cliente que a gente. E é uma área onde a gente vende isso para canais de fora do Brasil, e tanto canais de TV aberta, TV paga, plataformas de streaming. Um mercado com uma concorrência hoje muito acirrada, muito diferente de alguns anos atrás, onde a Globo nadava de braçada nesse mercado. Hoje a gente tem turcos, coreanos, o mundo inteiro produzindo conteúdo. Turcos são grandes concorrentes com novelas, né? Então são os nossos maiores concorrentes. E cada vez mais reter clientes, dar a melhor experiência para esses clientes tem sido importante, porque tá cada vez mais caro trazê-los de volta depois, né? Então, isso é muito importante para a área. E aí,
com essa área de CS ali, na verdade, o que aconteceu é que a gente decidiu agregar a área de marketing, que tá junto comigo, porque, assim, faz muito sentido. Aí eu posso passar um bom tempo aqui falando e dando exemplos, mas são áreas que se complementam, são áreas que se retroalimentam ali no negócio. E isso tem sido muito positivo, assim, porque no final das contas, muitas coisas que eu faço hoje como marketing. E aí eu vou dar um exemplo de uma história, vai desde o começo do que a gente faz, como é que a marketing atua e como é que CS atua, que eu acho que fica mais fácil para entender. Maravilha. Gostamos de histórias. Ótimo, então vamos lá. Vou dar um exemplo clássico que é vendemos Pantanal para Telefé, que é um canal da Argentina que está dentro do grupo ali da Paramount Plus. O meu vendedor, né, o executivo de vendas conversa com essa equipe, vende, assina. E aí, a partir do momento que ele começa a assinar um contrato e daí para frente, o time de CS já entra nessa história. Que é para fazer a ponte interna com o jurídico, trazer a melhor experiência para esse cliente na assinatura do contrato. O meu time de marketing faz todo um trabalho prévio para esse cara vender esse Pantanal, né? Fez um trabalho prévio de preparar o material de vendas, de mandar os melhores vídeos, de abordar esse cara num evento com uma ativação. Ele traz para dentro do funil, o cara vendeu. O CS começa a atuar no contrato, mas o marketing, junto com o CS, atua numa coisa que a gente chama de, por exemplo, um workshop. Eu vou preparar o material e vou me reunir com as pessoas dessa empresa, da Telefé, que foi o que a gente fez, para dizer por que Pantanal performou bem aqui, quais foram os outros lugares onde Pantanal performou bem? O que foi feito em termos de marketing aqui no Brasil para eles fazerem lá também, usar como bench? E a gente até oferece algumas ferramentas de vou buscar o Marcos Palmeira, que participou, para mandar um saludo personalizado para o pessoal da Argentina. Ele vai lá e grava e a gente entrega isso para o cliente. A gente faz todo esse trabalho e aí depois o time de CS vai acompanhando no cliente quais são as outras necessidades e possíveis. Como é que tá a audiência? Tá performando bem? Não tá? Então o que eu posso fazer? E o que eu posso demandar do meu time de marketing para continuar fazendo isso melhorar? Bom, eles vão lançar aqui numa data X, que foi até uma coisa que aconteceu. Uma data importante, mas talvez tenha muita concorrência. O que a gente pode fazer? A gente montou junto com o time dele de imprensa e fez uma coletiva via Zoom com parte do elenco para a imprensa de lá para falar do lançamento da novela no canal. Então são alguns exemplos de coisas que a gente faz e que os dois times estão se retroalimentando, porque CS acompanhando o dia a dia para entender como é que isso está indo no cliente, trazendo demandas para marketing fazer, para atuar em cima, para melhorar, né? Porque para mim é muito importante que a audiência desse produto seja boa lá, para que ele compre mais um. Né? Para que ele não fale só, comprei Pantanal, foi bem, não vou mais comprar. Eu quero que esse cliente continue comigo. Então, foi um pouco assim que eu caí nesse universo, de forma muito resumida. Posso trazer histórias e exemplos, mas acho que está só começando. E aí é assim que eu tô hoje, atuando com o CS, garantindo essa experiência deste cliente especificamente pra gente ali na Globo. E é muito legal ver como o modelo de negócio que você trabalha não é o que se espera inicialmente quando você fala de Globo, né? Total. Porque você fala de... E isso vem desde sempre, desde o modelo de negócio de uma televisão, de uma emissora de TV. E porque você pensa, bom, a emissora de TV ganha dinheiro com venda de propaganda, venda de espaço publicitário. E entender que as coisas são muito maiores do que isso. Sim. E que você está impactando mercados internacionais. E aí, acho que fica natural vir a pergunta de como entender qual conteúdo é vendável em que região. Porque eu imagino que, por exemplo, Turquia é um país de maioria muçulmana. Não cabe, sei lá, Malhação, que é um negócio que eu assistia todos os dias quando eu voltava da escola. É o cliente que chega em vocês? Existe um trabalho de marketing? Porque não dá para fazer anúncio no Google esperando que vai impactar o diretor da Televisa, o diretor da televisão turca. Como funciona esse processo? E aí acho que a gente começa a falar de jornada desse cliente. E acho que é legal para quem está assistindo entender que jornada do cliente é um negócio que tem para tudo, para B2B, para B2C, para negócios internacionais, para vender um Funko ou para vender uma novela. Exato. Para tudo. Como que funciona esse início do processo de venda? Vocês captam, as pessoas já sabem, se interessam? Como funciona esse primeiro passo? É muito interessante. A gente tem, hoje, claro, né, já temos a gente
atua com uma ferramenta CRM, temos alguns clientes já na base que a gente sabe que os vendedores vão atuar de alguma forma com eles. Mas os grandes momentos para a gente atuar e, inclusive, ativar com marketing, conversar mais de perto com esses clientes, são alguns eventos que a gente tem ao longo do ano. Então, por exemplo, agora em janeiro, a gente está, inclusive, meu time é a todo vapor, preparando um evento que acontece todo janeiro, em Miami, onde a gente tem compradores e vendedores de conteúdo do mercado de Américas, né? A maioria das pessoas que estão nesse evento são ou Estados Unidos hispânico e América Latina. Eles vão para esse evento, são pessoas dessas emissoras mesmo, para ou comprar ou vender conteúdo. Então, neste momento, a gente aproveita esse momento para fazer ativações de marketing. Então, a gente tem um espaço lá, por exemplo, onde a gente vai fazer... O ano passado, por exemplo, a gente fez, que foi super bacana. A gente fez num momento ali desse evento, um almoço, onde a gente teve alguns executivos da empresa e o Cauã Raymond como hostess ali e tal, mas também falando. Então, a gente levou um talento que também é conhecido no mercado internacional, porque ele era o Jorginho da Avenida Brasil, que todo mundo conhece, falando de tudo que a Globo ia lançar de conteúdo ao longo do próximo ano para o mercado. Mostrando vídeos, mostrando o impacto do nosso conteúdo, mostrando essa informação para esse público qualificado que estava lá assistindo. A gente tem um espaço nesse evento justamente para a equipe de vendas ter reuniões com essas pessoas, né? E sabendo da movimentação do evento, eles marcam essas reuniões com antecedência, as pessoas vão lá, mas essas pessoas também podem ficar sabendo nesse almoço que teve ali e marcar uma reunião, e puxar um assunto, e conversar. Esses eventos são muito importantes. O ano passado, a gente atuou em 23 eventos no total. Claro que em alguns a gente teve só o time de vendas indo, um negócio menor e tal, mas a gente tem, por exemplo, 2 muito grandes, que são os principais, que são esse em Miami para Américas, e tem um para Europa e Ásia ali mais forte, que chama MIPCOM, que acontece em Cannes em outubro. Esses 2 momentos são super relevantes. Quando a gente não tá ali, a gente tem todo um trabalho de suporte para que esse time de vendas chegue nesse público. A gente tem um trabalho de inbound de CRM forte para continuar ativando essas pessoas que estão na nossa base, para tentar trazer essas pessoas. E a gente tem feito um trabalho também em social com LinkedIn especificamente, né? Que para essa turma aí do B2B, ela faz mais sentido. E assim a gente vai trazendo. Assim a gente vai trazendo tanto gente nova para esse topo de funil aí, né? Quanto ajudando esse pessoal de vendas a continuar desenvolvendo conversas, né? E aí é que começa essa jornada com esse cliente. Então é muito mais em ativações nesses momentos, nesses eventos, ou dando ferramentas para esses executivos atingirem essas pessoas e marcarem possíveis reuniões. Em alguns momentos eles viajam e a gente suporta eles fazem roadshows, então tem o cara que cuida de Europa, ele marca um roadshow ali, várias reuniões com os clientes de França, Espanha, nananã, ele aproveita um momento, viaja e faz essas reuniões. Isso também acontece. Para esse ano, a gente está programando para um evento grande de conteúdo que vai ter no Brasil. A gente selecionou uma base dos principais clientes ou potenciais que a gente vai trazer para cá, para esse evento de conteúdo. E aí a gente leva esses caras para conhecer os estúdios, que é um asset incrível da Globo, assim. A gente traz gente de fora e gente que já foi para Burbank, lá em Hollywood, ver estúdios e que fica muito impressionada com o que a gente tem aqui em termos de estúdio, assim. Isso muda totalmente a percepção que as pessoas têm, assim. Eles conseguem entender o tamanho e a potência que a gente tem para produzir conteúdo. Então, é um pouco isso que a gente consegue fazer para ir encantando esse cliente e trazendo ele para esse processo. E aí, ao longo da jornada, a gente tem esse trabalho de inbound, tem um trabalho de CRM, tem esse trabalho de preparar possíveis reuniões para a gente andar um pouco mais no processo ou trazer mais informações de performance e tal dos conteúdos para convencer esse cara, né? E assim a gente vai caminhando. E o trabalho de CS para garantir que esse conteúdo vá performar. Exato. Então, existe um apoio junto a essa nova emissora que está comprando esse conteúdo para entender como ela vai atuar para divulgar essa nova novela ou essa série e tudo mais. E aí, em termos da hora de criar esse conteúdo, então a gente tem lá Manuel Carlos, né, criando uma novela. Ele tem um... E eu sei que acho que isso pode ser... viagem da minha cabeça, mas pode estar na dúvida da galera por aí, que quando uma novela já é pensada que, olha, eu vou vender essa novela pro exterior, ou ela é pensada pro público local, e aí, bom, como o brasileiro gostou, eu vou achar culturas que se encaixem aqui, aí eu vou oferecer no mercado externo. Sempre foi mais por aí, tá? Hoje a gente começa a ver uma movimentação da empresa em talvez já pensar nisso, porque, na verdade, a gente começa a ver que para alguns lugares, aí eu vou dar um exemplo, que acho que é muito interessante isso no nosso trabalho. Toda novela que a gente vende pro internacional, ela tem uma versão internacional. Porque a gente,
para alguns, é isso. Eu vendo pro Oriente Médio? Vendo. Mas pro Oriente Médio tem conteúdos que eu não vou vender jamais, tipo Verdades Secretas, quem conhece sabe. E tem conteúdos que eu vou precisar da versão internacional pro Oriente Médio. Porque o público é completamente diferente, a demanda desse cara, e ele não vai assistir algumas coisas que a gente passa nas novelas. Uhum. Então a gente tem a versão internacional, tem um time que trabalha fazendo isso, né? Então edita essa versão para vender para determinados públicos. Hoje, até muito recentemente, eu acho que essas novelas feitas na Globo sempre foram muito pensadas para o público brasileiro. O que acontece é que até o público brasileiro tem mudado na hora de consumir telenovela. E eu acho que começa aí a haver uma movimentação em pensar em como você produz algo que seja mais... Porque a novela turca, tá performando bem aqui também, né? O próprio Globoplay compra novela turca para passar aqui. É um bench, né? O que você acaba vendo. E não tem muito segredo, assim. A novela turca, o que acontece com ela é que, assim, são histórias mais leves, com poucos núcleos. As nossas novelas têm muitos núcleos, são mais complexas. E são muito drama familiar, aquela coisa bem... Se isso performa bem aqui, por que não pensar em algo que vá bem aqui e vá bem fora, né? Acho que começa a haver uma movimentação, mas sempre foi muito a novela feita para o público brasileiro. A gente adapta para os públicos que a gente vai vender. Para o latino é muito mais fácil, sempre foi muito mais fácil. Sim. Não tá tão mais fácil hoje pela concorrência, mas sempre foi muito mais fácil. Para outros públicos, a gente precisa sempre de uma adaptação. Ou entender para onde vai, para onde não vai. Tem conteúdo que aqui não vai, não vai. Paciência, entendeu? E essa adaptação passa por legendagem, dublagem? Tem dublagem, legendagem e tem esses cortes que às vezes precisam ser feitos, etc. E esse trabalho acontece aqui? Aqui. É tudo aqui nosso time que faz. Então, eles já compram a novela pronta para ir pro ar. Só botar os episódios no... Isso, e aí o time de CS também cuida do envio desses episódios, que parece simples, mas não é assim. Porque tem uma nuvem onde você baixa o episódio, você tem que garantir... Hoje a gente já tem uma nuvem lá onde tem alguns conteúdos que ficam lá, é só ele entrar e baixar, mas você tem que garantir que vai chegar o conteúdo certinho, adaptado para aquele cliente, colocar no lugar certo, para ele conseguir ter uma experiência também sem fricção, de conseguir receber os episódios dele, para ele ter tempo para ele exibir. É um trabalho que CS também faz, entendeu? Complexo. Bem complexo. Parece simples, né? Ah, a novela tá pronta, vamos lá, só entrega. Manda o Google Drive, que funciona. Não é simples. E até quando você fala em distribuição de cinema, é a mesma coisa. Não é um arquivo que roda no computador para as pessoas assistirem. E é muito legal entender que a cultura brasileira acaba impactando outros lugares do mundo e o resultado que isso acaba gerando, né? Uhum. Eu vi algumas pessoas reclamando, alguns cidadãos portugueses reclamando, por exemplo, que as crianças da nova geração lá em Portugal estão usando palavras abrasileiradas. Sim. Então, falando ônibus ao invés de autocarro, falando geladeira ao invés de refrigerador. Sim, tem muito. E isso tem... Eu vou arriscar dizer que 100% de culpa da Globo, porque eu acho que são e quando eu tô em Portugal com a minha mãe, com meu pai, que são de lá, tem lá a SIC, por exemplo, que tá o tempo inteiro passando a novela que você viu aqui há 2 anos atrás, rodando por lá. Vocês têm essa noção de que o impacto na cultura é diferenciado, mas todo o trabalho de marketing voltado para B2C, aí já é com a emissora que comprou a novela. Mas dá um apoio daqui. Mas tem um apoio, sempre. A SIC, por exemplo, é um dos nossos maiores clientes e eles têm todo o nosso apoio para uma série de coisas. Então, a gente está sempre olhando, entendendo como é que o produto está performando, o que a gente pode fazer. Em alguns casos é isso. Aí leva o talento lá, o talento vai em todos os programas da SIC para divulgar o produto, faz trabalho com imprensa, etc, etc. Então, a gente faz uma série de trabalhos para suportar isso. E aí tem também uma coisa, que é uma particularidade, que é o canal da Globo, a gente tem uma outra parte, que é a Globo tem o canal internacional em alguns lugares do mundo. Aí a gente tem a Globo em Portugal, mas ela tem uma grade bem diferente da Globo daqui, é mais de acervo, é mais de telenovela e tal. E aí eu tenho uma outra parte do meu time que faz esse marketing D2C para o consumidor final lá em Portugal, mas aí é o da Globo. TV Globo Portugal lançou Mania de Você, que é a última novela. Toda a campanha que você tá vendo rodar lá, que tem Out of Home, que tem etc, não sei o quê, foi meu time que fez. Mas isso pra TV Globo. Quando a gente vende nesse B2B o conteúdo para outros canais, é ele que... a emissora que é responsável, mas tem todo o nosso suporte para isso, porque é total interesse nosso que isso performe bem lá, né?
E aí, quando você tem a operação da Globo Internacional em Portugal, por exemplo, ela opera como a Globo daqui. Vende espaço publicitário, tem... Vende espaço Mesma coisa. publicitário, é bem menor, claro, Sim, mas sim, assim, sim. vende espaço publicitário e tem todo um trabalho com um budget muito menor, mas de divulgação dos conteúdos que estão ali pra gente tentar trazer e manter a audiência ali. E quando a gente fala em experiência do cliente, e aí eu acho legal trazer a sua visão sobre como você entende, antes da gente falar de experiência do cliente em si, porque o cliente B2B também é cliente, e apesar da gente colocar uma aura de que é uma empresa, É gente, né? é isso, são pessoas, e eu costumo dizer que empresas não existem, são Uhum. um conglomerado de pessoas. É Pessoas. o que garante, quem é a Globo? Porra, a Globo é um CNPJ que tem aqui, lá em Portugal é um outro registro, é um papel, mas na verdade são as pessoas que trabalham ali. Para você, para a gente entrar nessa seara, qual que é a diferença primordial entre CS e CX? E aí vira uma sopa de letrinhas para quem não é do Uhum. mercado de experiência do cliente, de sucesso do cliente. Então, Customer Success, CS, Customer Experience, Experience. experiência do Experiência cliente. do Como cliente. você enxerga essa diferença e a importância desses dois? Eu acho que, assim, o sucesso do cliente é o grande desafio nosso ali na nossa área tech, tem sido, é muito importante que o sucesso do cliente é o time que vai olhar e vai garantir que depois que ele comprou aquele produto, principalmente, ele vai ter a melhor aí, experiência, mas assim, a melhor experiência possível, assim, sem fricção. E ele vai, não. Porque aí esse é o risco, que esse time acabe virando um grande apagador de incêndio. E na verdade, não. Esse time tem que garantir e antecipar possíveis problemas que esse cliente vai ter para entregar soluções. E, inclusive, possíveis soluções que você já tem até para você fazer um upsell ali, né? Então, assim, isso aqui e esse time que eu tenho hoje faz muito isso, assim, e até olha, como é que esse produto está performando? Como é que tá a audiência? E aí ele, inclusive, gera dados para o meu marketing poder trabalhar Com os próximos com os clientes. próximos clientes. A experiência do cliente, aí eu acho que ela fala e eu acho que ela tange a jornada como um todo. E ela fala de como é que essa experiência vai ser o sucesso do cliente responsável, é parte dessa história, responsável por fazer que essa experiência seja a melhor possível. Mas eu acho que na experiência do cliente tem muito mais coisa envolvida, né? Eu acho que tem. E aí é responsabilidade desta área específica olhar como é que essa experiência está acontecendo ao longo de todo o funil. E tem muitas outras áreas responsáveis por fazer essa experiência acontecer da melhor forma possível, né? Muitos outros processos. Que vai desde ter um time de vendas que esteja muito integrado com tudo isso e alinhado com esse mindset, um time de marketing na mesma pegada, o próprio time de CS. Então, eu acho que ela tange a jornada como um todo, sabe? É algo muito mais abrangente. Acho que o Exato. CS entra como parte da experiência, porque a experiência não existiria de uma forma ah, mensurável e que fizesse sentido se não tivesse um time ali na ponta, no final, para garantir que o cliente quer que aconteça Aconteça. porque comprou o seu produto. Exato. Né? Eu até mencionei no último episódio, e eu falo isso em quase todas as palestras, que você não vende o que você vende o que o cliente sente. Pô, Bruno, mas funciona com a Globo vendendo novela? Claro, tem um cara lá, tem um turco lá que tem uma dor, que ele quer mais audiência para vender mais espaço publicitário e ele quer um conteúdo que chame atenção. Então, eu preciso garantir que a experiência dele seja boa para ele voltar e comprar de novo. Como é que eu garanto isso? Com o time de CS, Exato. para garantir que ele está usando aquele produto Da da melhor melhor maneira maneira possível. possível. Então, Tirando o melhor dele, né? e quem é mais experiente sobre o produto do que quem produziu o produto Exatamente. e quem já usou e quem sabe como ele impacta as pessoas. E aí, claro, existem diferenças culturais, mas eu acho que como vocês já estão nesses mercados, então já vendeu muita novela para a SIC, já vendeu muita novela para as emissoras turcas, para as emissoras Não, argentinas, se tem um você tem um lugar que know-how, né? é bizarro, tem um lugar que tem novela nossa, o Clone, passando até hoje, até em plataformas piratas, infelizmente, mas aqui, assim, é um fenômeno as nossas novelas, é a Rússia. É bizarro. Arebaba, muito ouro. Eles amam as nossas novelas. E uma coisa que eu acho que o público em geral não imaginaria. Não, é. E vocês conhecem os dubladores russos que vocês conhecem o mercado de dublagem da Rússia para vir para cá dublar? Então, não, aí é isso, assim, pra dublagem a gente faz pro inglês e espanhol.
Tá. E a gente trabalha também legendagem, e aí o resto, Entendi. às vezes, aí dublagem especificamente, isso vai e entra na conta do cliente para outras línguas. E a gente começa a navegar aí também numa coisa nova, que é tentar entender o quanto que a inteligência artificial consegue ajudar a gente nessa história, né? Que já é alguma coisa que tá... E é uma polêmica. Para legendagem, super ajuda, já acho que já estamos num caminho. A dublagem tem seus pontos críticos aí, né? E aí a gente pode até entrar nos seus antigos empregadores, né? Por exemplo, falando de Disney, querendo usar a imagem de alguns atores coadjuvantes e tudo mais, né? Pagar um FII, sei lá, $2.000, escaneia a pessoa e usa ad eternum. E na dublagem, e você olha para a inteligência artificial hoje, cara, sendo usada para golpe. A galera clona a voz do Bonner no Jornal Esse é um Nacional perigo. para dar uma notícia que não existe. Então agora fake news ficou ainda mais complexo. Muito, E aí E ficou mais fácil de fazer, né? a pergunta provocativa é: a Globo tem uma posição sobre isso? Já sabe o que vai fazer, como vai fazer? Tem estudos? Porque imagina até que a classe artística vai dar um passo para trás e vai falar, amigo. Eu não tenho detalhes, assim, mais profundos sobre isso, mas por hora... É uma discussão que eu acho que vai vai ter que ser acontecer em eterna, algum né? momento, também porque é sensível. Não, com certeza. Eu vi que alguns artistas lá da Disney já começaram a se movimentar, mas ainda assim eu acho que o fator humano ainda é muito importante. Eu acho que a inteligência artificial, por melhor que ela se porte Nunca fazendo vai N substituir. coisas, é a minha crença, que ela nunca vai substituir o fator humano. Então, por exemplo, o nosso patrocinador, que é a Era, tem um software de atendimento e aí tem a opção de usar chatbot ou inteligência artificial. E aí existem ações recomendadas para cada um desses tipos, e a terceira opção é o atendente humano. Pelo amor de Deus. Assim, e eu falo isso como consumidor agora. Às vezes eu preciso de uma solução de alguma coisa, de algum serviço que eu vá usar. E tudo que eu queria era falar com alguém. Não uma resposta padrão, assim, sabe? Exato. E eu acho que isso acontece com todo mundo ainda, assim. Às vezes, o que você precisa não tá naquelas 5 opções padrão que vão te mandar, né? Então, eu acho que todo mundo tem um pouco disso ainda. Pergunta pessoal, você discute com a inteligência artificial? Cara, Você não... briga com o ChatGPT? Não, eu ainda não sou uma pessoa... Sabe que eu não sou uma pessoa que usa tanto o ChatGPT? Uso, mas não tanto, talvez, quanto deveria. Mas acho que semana passada eu tava assistindo uma palestra e a palestrante falou que ela briga com o ChatGPT. E eu achei maravilhoso, porque ela pediu pra ele... Foi muito bom, inclusive a palestra dela é incrível. E ela falou que ela pediu pro ChatGPT mostrar a imagem de um CEO de uma empresa. Primeiro de um CEO, aí veio, claro, um homem branco, não sei o quê. Depois ela pediu, tá bom, agora eu quero a imagem de um CEO de uma empresa de absorvente íntimo. Era um homem branco, igualzinho, ela só tirou a barba dele, assim, né? Daí ela falou, eu discuti muito com o ChatGPT, como assim? Ele não botou uma mulher aqui. E aí depois eu fui ver uma matéria essa semana falando que... Alguém me mandou, falou, cuidado com o que você fala pro ChatGPT, porque parece que nos Estados Unidos uns robôs começaram a atacar umas pessoas e tal. Eu falei, cuidado. Gente, eu vou me esconder, porque eu fico muito bravo com algumas coisas. Então, mas eu ouvi uma palestrante bravo. falando que ela discutiu na semana passada. Eu discuto, com certeza. E eu acho, assim, quando você tem que atender as pessoas, eu acho que a inteligência artificial e os bots ajudam demais para alguns pontos, né? Alguns pontos que são fáceis de resolver e demandaria um trabalho humano desnecessário. Sim, principalmente no D2C, em coisas assim que tem volumes enormes de pessoas que às vezes estão procurando a mesma resposta, uma mesma solução. Acho que faz todo sentido, né? A Globo tem um lugar lá, tem um número que as pessoas podem ligar para a Globo, falar com a Globo? Então, a Globo hoje tem, eu acho que tem um trabalho muito forte dessa coisa mais de já usar chatbot, WhatsApp, não sei o quê. Principalmente, o time que eu sei que atua muito com isso é o time do Globoplay hoje, né? Porque, Verdade. enfim, é uma plataforma de streaming e tem todas essas demandas, é D2C, tem muita gente, muito consumidor, muita coisa. Então, acho que eles atuam bastante com isso. E aí, bom, às vezes a gente vê a galera mandando carta e tentando falar. E eu imagino que o telefone da recepção dos estúdios deve ser um Huawei para querer falar com o Cauã Raymond, por exemplo, Bruna Marquezine e afins, deve ser uma loucura. Aliás, você conhece essa galera, né? Eu conheço Cauã.
amiga íntima de Ai, Cauã não, Raymond. infelizmente não, mas... Não, eu conheci Cauã no ano passado, que a gente foi pra esse evento em Miami, aí ele foi com a gente ensaiou, não sei o que, foi super legal. Algumas pessoas a gente acaba conhecendo assim, vou fazer um trabalho, preciso levar você pra tal lugar. Agora a gente vai pro evento, a gente vai levar a Sophie Charlotte pra esse evento. Em alguns eventos você acaba conhecendo e tal, encontrando. Quem fica em São Paulo vê menos, né? Quem fica nos estúdios ou no Rio, você encontra mais. Mas aí é a coisa do carioca. O carioca já tá acostumado a encontrar artista andando na rua, né? O Rio é desse tamanho e eles estão quase todos lá, então é diferente. Momento fofocalizando. Nelson Rubens, qual é a fofoca mais... Brincadeira. Não vou te colocar nessa posição. Mas acho que a gente falou bastante de como funciona o seu trabalho hoje na Globo e como a experiência do cliente é importante tanto para o público final, que tem que ser pensado nele para fazer os cortes, para fazer a dublagem, a legendagem. E você tem uma passagem também pela Disney e pela Warner, né? Qual foi primeiro? Foi a Disney ou foi a Warner? Warner primeiro. Sim. A Disney já era uma meta já? Porque, né? Cara, é muito louco, porque quando eu entrei na Warner, eu nunca tinha pensado em trabalhar no mercado de entretenimento. Eu trabalhei por 4 anos e meio, comecei como estagiária, na Janssen, que é uma farmacêutica da Johnson. No primeiro estágio, entrei lá para fazer marketing de medicamento, comecei a achar aquilo um porre. Falei, não, sou formada em publicidade, quero fazer outra coisa, não quero falar com médico. E aí eu comecei a buscar algo numa indústria de consumo, alguma coisa assim, e surgiu a oportunidade na Warner. E foi aí que eu comecei a entender o mercado de entretenimento, entender a possibilidade e tal. E aí, depois de 2 anos e pouco lá, me falaram de uma vaga na Disney. Eu falei, pô, por que não, né? E Quem aí nunca sonhou? Pois é, mas assim, não era uma coisa que desde o começo tava assim. O mercado de essa coisa do mercado de entretenimento entrou na minha vida meio que sem querer. E no fim, amo, me apaixonei, graças a Deus. Disney. E aí continuou. Na Disney, qual que era o seu papel? Era marketing também? Teve 2 momentos de Disney, né? O primeiro momento de Disney foram 2 anos no marketing, e aí eu entrego a idade, porque era marketing para lançamentos de DVD e Blu-ray. Pelo menos não era a fita verde do Rei Leão. Não, ainda não era, já não era VHS, mas era DVD e Blu-ray. E aí depois, daí eu fui, por 1 ano eu saí, fui morar na Alemanha, voltei. Quando eu voltei para Disney, aí eu fui para uma área que é a área de trade marketing para licenciamento de marcas. Também é bem específica. Licenciamento de marca é a área da Disney que vende, assina um contrato para, sei lá, Danone usar o Mickey no iogurte, para Tilibra usar o Pateta no caderno. Assim vai. Eles pagam royalties para isso. O marketing é muito responsável por fazer ativação de marca e ter esses personagens o tempo inteiro próximo do consumidor final para cada vez mais as empresas quererem tê-los nos seus produtos. O trade faz o quê lá? Que era uma coisa que eu fazia. Então, eu era uma das pessoas do trade, eu tinha uma carteira de clientes. E aí, eu vou dar um exemplo prático. A Amazon, na época, era um cliente meu. Na época, eles ainda tinham só livros na Amazon aqui no Brasil, não tinham todos os produtos. Eu ia lá na Amazon, no meu ponto de contato, e entendia o que a Amazon já tinha de livros licenciados da Disney lá dentro. Eu falei, pô, cara, tem muito mais livro de Disney pra você comprar. Tem livro de princesas, tem livros de Marvel, de Star Wars. Eu passava todos os contatos das empresas que tinham esses livros pra Amazon. E fazia essa ponte. E acompanhava. Porque não sou eu, Disney, eu não sou indústria, né? Então eu tinha que garantir que a indústria que licenciou de mim vendesse pra esse player. A partir do momento que eu entendi que a Amazon tinha um mix de produto legal lá dentro, o que eu fazia com a Amazon? Bom, agora tá legal. Vamos fazer isso girar aí dentro? Aí, junto com o marketing, criamos 3 lojas temáticas dentro do site da Amazon. Uma Marvel, uma Star Wars e uma Disney. Vamos lançar no dia tal? Então, para quem comprar, a gente bota um desconto. Ou quem comprar, a gente manda um brinde XPTO. E aí, eu operacionalizo tudo isso. Desde as artes, como isso vai ficar, que brinde a gente vai mandar, não sei o quê. Eu operacionalizava tudo isso com a Amazon para a Amazon girar esses produtos lá dentro. E eu fazia isso não só com a Amazon, com loja de vestuário, com loja de itens de cuidado pessoal, para várias categorias. Então, ajudar a indústria a vender o meu produto licenciado para outros varejistas. Para varejistas. Sem você saber, já era meio que um CS, né? Porque se você vendeu o licenciamento daquela marca, você podia só vender e, amigão... Sim. Passar bem, venda seu negócio aí, mas você tava lá dentro falando com a Amazon. Ajudar o sellout. Esse cara tem que vender esse produto, porque quanto mais ele vender esse produto, mais royalty ele vai pagar pra mim, né? Então, realmente,
É um pouco de CS dos dois lados, assim, tanto para o varejista quanto para o licenciado, né? Mesmo antes de entrar na área de CS, já tava um pouco imbuído. Eu acho que isso entra muito no que eu costumo dizer, que experiência do cliente, experiência com qualquer coisa. Eu falo que experiência de você com o namorado, com a namorada, com a sua mãe, é tudo sobre experiências humanas. É uma relação interessante entre expectativa e entrega. Sim. E isso na Globo, em que quem compra a novela tem uma expectativa do que vai alcançar, e aí a realidade vai depender de como esses estudos foram feitos, em como a venda foi bem feita, quanto quem acaba comprando um licenciamento e quer, obviamente, ter mais lucro. E aí, quando a gente fala de Disney, eu acho que acho que a Disney eu uso como um case de uma empresa que obviamente entende de experiência do cliente em todos os seus negócios, e eu sou aluno do Disney Institute e eu sou apaixonado pelo Walt Disney. A gente vê pelo look, inclusive. Você vê que né? não é óbvio, né? Tem que pesquisar muito sobre minha vida para entender isso. Mas, e aí eu tenho licenciamento de marcas, eu tenho distribuição de filmes, tenho Disney Plus agora, tenho parques, que é a primeira coisa que era lembrada. E aí eu acho que o grande desafio da Disney, eu queria que você comentasse, não sobre a Disney, mas sobre o mercado em geral. Acho que o grande desafio é você cria momentos incríveis, tanto com produtos como nos parques, por exemplo, e a partir do momento que esse encantamento é gerado, a expectativa sobe. Então, quem vai para Disney ou quem compra um produto Disney sabe que vai pagar caro, sabe que vai pagar mais, mas também espera a melhor das experiências. E aí, essa conta pode ficar desbalanceada, porque se você chega lá em Orlando, por exemplo, e você recebe uma experiência ok, você já acha que fica foi ruim, né? desapontado. Como é que você vê isso, tanto no mercado da Disney como em outros mercados? Isso impacta você também na Globo hoje? Já impactou em outros lugares que você trabalhou? E até assim, levando em consideração os lugares que eu trabalhei, sempre foram marcas referências, assim, né? Tipo, então, assim, são sempre marcas que estão sendo sempre muito olhadas, vistas. As pessoas estão sempre de olho para ver se acontece um deslize, qualquer coisa. E aí, tanto que, assim, quando eu trabalhava na Disney, eu me lembro, assim, era os processos para você aprovar essa história da Amazon aí, para eu lançar uma loja com uma arte, que era um banner lá em cima, assim. Foram milhares de reuniões, porque eu tenho que aprovar essa arte do Mickey nessa posição com Burbank, lá na Califórnia. Mas não é à toa, é porque Baixar se o você. espírito do Walt Disney e falar, sim. É quase isso. Porque se você comete um deslize, pode ter certeza, por menor que seja, vai ter alguém olhando. Pela projeção que essas marcas têm. E eu acho que acontece o mesmo com a Globo aqui, assim, né? E aí não vou nem entrar no aspecto que ainda agora ficou ainda pior, que tem um aspecto político aí tal, envolvendo, que qualquer coisa parece que você já tá falando de política, mas assim, é uma marca que tá sendo muito olhada o tempo inteiro. E as pessoas esperam, sim, um nível de qualidade altíssima, exigem, além de tudo, parece que ficam esperando acontecer alguma coisa errada para. Né? Exato. Então é muito sensível. Há que se tomar muito cuidado com a qualidade da entrega e com tudo que sai. Por isso que também o trabalho de imprensa é muito importante. O alinhamento com a área de comunicação e imprensa é muito importante. Qualquer notícia, qualquer coisa que saia tem que estar muito amarrado. Porque, né? Como funciona isso, sendo que a Globo é a imprensa? Também, além de tudo. Tem uma relação especial ou é como se fosse um outro negócio? A gente tem uma área de comunicação ali dentro. E aí, por exemplo, para mim, eu sou negócios internacionais. Então, assim, eu tenho um trade, uma imprensa que é internacional. Então, eu tenho uma área e uma agência de imprensa que fala com esse. E daí não tem nada. É como se a Globo fosse alguém querendo publicar uma notícia. Né? E aí, a Globo, como imprensa, eu também tenho essa área de comunicação que, por exemplo, eu vou lançar alguma coisa. E eu queria que entrasse no Jornal Hoje. A área de comunicação tem que cavar como qualquer outra com o Jornal Hoje para ver se tem pauta, se faz sentido e tal, assim, independente se é ser Globo ou não. Tem que fazer sentido, entendeu? E isso eu acho que diz muito sobre a experiência que a Globo quer entregar para quem tá assistindo, Exatamente. Né? Você não vai jogar lá só porque é um negócio que você tá lançando. Se o editor-chefe, se o cara do jornalismo achar que aquilo não faz sentido, não tem gancho, não condiz com o que o programa é, pode ser o que for, não vai entrar. Não vai entrar. E isso eu acho muito legal, porque mesmo talvez sem o jornalista entender que é isso que ele tá fazendo, de novo,
Ele tá tratando da experiência das pessoas Exato, é que estão sempre sobre a assistindo experiência, né? o jornal, a novela e afins. E dentro do. Quando você estava. Aí eu vou caminhando pela sua carreira para entender como você foi trabalhando isso. Na Warner também era marketing, e aí Também. ligado a filmes, séries. Também era licenciamento de marcas. Então era muito ativação para fazer Super-Homem, Batman. experiências dos clientes, né, dos consumidores no final das contas, com esses personagens para que houvesse mais demanda para vender produto com a marca. Então, evento de Looney Tunes, evento de Batman, de DC Comics, ativação, um evento em shopping, um evento na rua para divulgar, sei lá, o aniversário do Batman. Na época a gente tinha até site, ainda tinha começando um trabalho de social para trazer as pessoas para mais perto dos personagens, enfim. Era, no geral, muito ativação de marca para ter os personagens perto dos consumidores finais para que eles demandassem mais produtos. E você fez essa transição de carreira da farmacêutica para Warner. Isso. E aí você sai de lidar com doença, né, com cura, e lidar com felicidade. E aí eu acho que tem uma. E aí a gente volta lá para a expectativa e para a realidade. Eu, por exemplo, esse ano passado, eu fiz uma palestra para uma convenção de agentes funerários. Nossa Senhora. Para falar de gente feliz dá lucro e não enche o saco para agentes funerários. E aí, na hora que eu fui contratado, eu topei, eu falei, bom, vai ser Meu difícil, Deus. mas o que eu entendi no final das contas eles têm um oceano azul gigantesco. Sabe aquilo que falta pra Disney, que é espaço pra trabalhar o encantamento? Como que a Disney encanta agora? Puta, não sei, cara. Vai ter que te carregar no colo quando entrar no parque. Os caras não. As pessoas não dão a mínima quando acontece, né? E vai acontecer com todo mundo, né? E aí eu cheguei no evento, um dos donos da empresa falou assim: "E aí, meu futuro cliente?" Ai, que horror. Eu falei, que seja em 200 anos, mas um dia vai ser. E aí, as pessoas não têm sensibilidade ao lidar com esse cliente, né? E isso eu falei na palestra. Uma família de 5 pessoas vai te usar a funerária 5 vezes. E é você ter respeito. E aí, o que eu achei mais legal, não foi nem eu que ensinei na palestra, é o dono da empresa, que a empresa se chama Rigon, Urnas Rigon. Literalmente vende urnas funerárias, caixões. Ele fala, olha, eu não vendo caixão, eu não vendo urna funerária. Eu vendo a última homenagem a uma brilhante história de vida. E realmente é isso. Você tem lá um caixão de 10 mil reais e um de 100 mil com um colchãozinho, porque é mais confortável. E aí você fala, isso é loucura. Não é. As pessoas querem dar o melhor pro ente querido, a última despedida. Então, quando a gente fala de expectativa versus realidade, cara, o NPS dos caras é brilhante. E se ele fizer um bom atendimento, ele tá trabalhando com um momento emocionalmente muito delicado dessa pessoa, né? Então eu acho que faz muita diferença mesmo. Exato. E aí, quando você vai pro entretenimento, é muito mais legal, em vez de trabalhar com Nossa doença, Senhora. é muito mais legal trabalhar e entender como vai ser onde vai o Mickey, onde não vai o Mickey. Por mais que a Disney seja chata com Sim, essas mas é coisas, muito melhor, porra, é o claro. Mickey, é o Pateta, são as princesas. E você lidar com esse imaginário coletivo todos os dias deve ser muito legal. E na Globo, pô, cara, a gente brinca que é o Arebaba, Inxalá, muito ouro. Todo brasileiro, por mais que tenha essa polarização e tenha gente que fale mal da empresa, ele pode falar mal que ele quiser. Ele tá se relacionando com a Globo O dia e inteiro, ele todo no dia. passado se relacionou quando criança. Aham. E eu acho que eu vou falar pela maioria dos millennials aqui e uma pergunta difícil pra você é: por que tirar a TV Globinho do ar? Ah, eu não sei te responder. Muito Eu amava chateado, também. muito chateado. Gostava muito. Para entrar o programa da Fátima. Então, assim, rolou assim, um momento para eu voltar a gostar da Fátima depois que ela Você tirou a pegou TV um Globo. ranço. Peguei, né? Tá vendo a experiência do cliente com as crianças, né? Eu fiquei chateado. Mas, tirando a brincadeira de lado, como é para você trabalhar com marcas que, assim, o seu currículo, Marcela, é invejável, porque a gente tem lá Warner, Disney, Google e agora Globo. Como é
para você trabalhar em marcas que são referências. Eu costumo falar isso para os meus clientes, quando eu vou para grandes marcas. Então, eu fui para a Aurora. Você fala Aurora, você sabe que você está falando da empresa que produz alimentos. Você vai para a Volkswagen, você sabe o que é. Como isso, eu acho que ajuda no employer branding, como ajuda na experiência do colaborador, dizer, pô, eu trabalho para uma marca que todo mundo sabe, eu não preciso falar, não, é uma empresa que faz isso Explicar, e aquilo. né? Que 99% das empresas tem que explicar, e tá tudo bem ter que explicar, Sim. porque a gente tá buscando um lugar ao sol. Como é para você trabalhar nessas marcas que se auto-explicam e que tem a ver com felicidade, entretenimento, e você tem uma filha, né? Como funciona para você? Me conta. É incrível. Assim, eu falei, né? Meio que sem querer eu caí na Warner. E aí eu descobri um universo pelo qual eu sou apaixonada. E é muito gratificante, todos os dias, acordar para trabalhar, com vontade de trabalhar e amando o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Assim, gosto muito do que eu faço. Tem dias mais difíceis, tem desafios, né? A gente tem que lidar com gente todo dia, nem todo mundo é tão legal. Mas assim, eu gosto muito do que eu faço. E isso faz toda a diferença, assim. E óbvio que também trabalhar em empresas grandes como essas tem seus... Tudo tem bônus e ônus, né? Processos mais demorados, mais camadas de aprovação, mais burocracia em alguns processos. Mas assim, eu acho que pra mim super se paga. Eu acho que são empresas estruturadas, sempre foram empresas muito estruturadas. Eu tive experiências muito boas em todas. Conheci pessoas incríveis em todas, fiz bons amigos em todas e trabalho com o que eu amo. Então, assim, isso não tem preço. Eu acordo para trabalhar e eu gosto do que eu faço, assim. Então, e isso para mim é impagável. A gente passa quanto tempo da nossa vida trabalhando? Né? A maior parte. E de segunda a sexta, assim, não dá pra ser algo chato ou algo que eu não goste. E foi por isso que eu tomei a decisão de sair da indústria farmacêutica naquele momento, assim. Porque eu falei... E foi num momento crucial, porque eu tava migrando para um possível começo de cargo de gerência ali, e a indústria farmacêutica paga melhor, tem benefícios maiores e tal. Eu falei, é a hora que talvez eles fossem eu começasse talvez a ficar amarrada por um benefício, por um... E aí foi uma decisão de vida, assim, e graças a Deus. E eu tenho certeza que hoje você é muito mais produtiva fazendo o que você faz do que você jamais seria nesse mercado. Não que quem trabalha lá não seja, mas eu acho que que você tem que gostar. Exato. Esse é o ponto. E eu não gostava. São perfis e são necessárias, né? Então, você tem uma dor de cabeça, você precisa de uma Neosaldina, de um remédio qualquer, é o trabalho dessas pessoas te impactando. No final das contas, você tá melhorando a vida de alguém, de alguma forma, sempre. Exatamente. Né? Mas eu acho que tem que ter a ver com você. Eu me achei. E trabalhar com felicidade é incrível. É muito mais legal com histórias bem contadas, com imaginário, isso é muito legal. E sua filha, ela gosta de Disney, ela gosta da Globo, ela consome? Ela gosta de todos esses, assim, né? Eu falo, pô, pena que foi ao contrário, porque quando eu trabalhei na Disney eu ainda não tinha ela, né? Mas ela pode dizer, minha mãe trabalhou com a Disney. E eu tenho melhores amigas que ainda trabalham lá, então às vezes a gente consegue umas experiências, assim, umas pré-estreias, alguma coisa assim. Legal. E a Globo, ela sabe, assim, ela fala... Hoje ela tava com a melhor amiga dela em casa, ela falou assim, minha mamãe trabalha produzindo os cenários das novelas. Eu falei, não, filha, tem gente que faz isso lá, mas eu vendo novela. Mas ela já entende, assim, tem uma relação, ela sabe que é a Globo, onde eu trabalho e tal, é bem legal. E pra você que é mãe, acho que dá um orgulho de ver a sua filha falando do seu trabalho. E, assim, isso é muito legal. E aí você mesma falou agora há pouco que trabalhar com a criação, não com a criação direta, como sua filha gostaria que fosse, criando cenários, mas trabalhar vendendo essas histórias, isso, primeiro de tudo, deixa claro como história conecta e como história vende. As pessoas querem ouvir novas histórias, querem saber como essas histórias se desenrolam. Eu tava com uma pergunta já pronta aqui, mas me veio outra na cabeça, que sei lá, vendi o clone pra Turquia. Como é que o spoiler não vaza? Ou as pessoas não procuram... Nada a ver com o tema do podcast, mas curiosidade pessoas, por exemplo, o clone já passou em vários lugares do mundo. Então, assim, as pessoas até sabem, mas elas assistem porque é um clássico, ou porque elas gostam. Ou tem gente que realmente lá na Turquia nem não imagina. Tem acesso a essa cultura, não sabe o que é e nunca viu, assim, né? Mas...
Com Portugal, isso acontece muito. Às vezes tem novela que a gente lança antes aqui, depois vai pra SIC. Às vezes por conta de rede social e tal, tem gente que até sabe, mas... Hoje faz um pouco parte dessa vida, né? Da nossa vida, assim. Tem coisa que já tá na internet, você ainda não assistiu, Sim. tem... Então, assim, eu acho que isso acontece, é mais comum com Portugal, porque a gente tá muito conectado, né? A cultura e E tal. você vê como a sua presença aqui faz absolutamente todo sentido. Podcast Era Uma Vez, a gente trouxe literalmente uma vendedora de De histórias. histórias. Olha, Então, que legal. não pode ser diferente a próxima pergunta. Nessa sua atuação, vendendo histórias, principalmente agora na Globo, mas eu acho que na Disney e na Warner também vendendo histórias, que é vendendo a marca que se relaciona com histórias. Qual foi a história que mais te impactou e por que te impactou, que te levou a alguma a emoção e que se relaciona com essa experiência? Isso que tem a ver com a experiência do cliente, assim? Pode ser. Tá. Eu tenho uma história, mas assim, não é nem tão. Eu pensei numa história que mostra mais o que o trabalho de experiência do cliente pode. Como ele pode Tá impactar no ótimo, resultado, tá tá? ótimo. Tenho outras mais emocionais, assim, mas eu acho que essa pode trazer melhor uma relação Mais insights. desse trabalho. Ótimo. Exato. E aí tem a ver com essa. Tem duas, na verdade. Uma é mais atual, que é a gente tinha um cliente, que é uma emissora do Paraguai, que é como se fosse a Globo lá do Paraguai, chama Telefuturo. Eles compraram da gente recentemente. A gente costumava ter com a América Latina, só para contextualizar antes, o que a gente chama de acordos de volume. Então, o cara assinava um contrato com a gente de X horas, e era um acordo grande, então ele ficava bastante tempo com a gente só ia, ele ia escolhendo os títulos e a gente ia abastecendo a novela, e isso dava um faturamento pra gente seguro por bastante tempo. Obviamente que com o mercado do jeito que tá, isso quase não acontece mais. Então, a gente acessou esse cara. E eles compraram da gente, a primeira novela que eles compraram da gente foi Pantanal. E aí a gente fez um trabalho com eles, que assim que eles assinaram, a gente trouxe eles pra cá, os principais executivos da empresa. A gente levou eles pros estúdios pra conhecerem, enfim, tudo, fazer um tour, entender como é que funciona, etc. A gente teve reuniões com os principais executivos da empresa, que é desde o cara que escreve algumas histórias nossas para contar para eles as próximas histórias que iam acontecer e tal. A diretora de programação para falar como é que ela trabalha a programação aqui na Globo, até para eles fazerem bench para eles, etc. E a gente deu um suporte com o Pantanal, levando um talento para lá para fazer a divulgação da novela. O talento é um ator famoso, uma atriz famosa da novela. E fazendo também esse trabalho de mostrar o que a gente fez aqui, o que você pode fazer aí e tal, muito, muito próximo deles, junto com essa experiência com os principais executivos. Isso foi tão legal, porque primeiro que eles mandaram para a executiva de vendas, assim, trocentos e-mails agradecendo a experiência. Pantanal foi líder de audiência lá, assim, comparado com os últimos anos, até por conta de pandemia e tal, assim, eles conseguiram resgatar os níveis de audiência. E hoje eles têm um acordo de volume com a gente. Então, eles fecharam um contrato... Recorrência. De recorrência, que é o que a gente mais quer. Exato, exato. Então, assim, eu achei tão legal, porque no mercado atual, tá muito difícil conseguir fazer isso acontecer. Mas não é tão complexo. É que a gente precisa olhar para o cliente como ser humano, porque independente de ser uma empresa, eles eram pessoas, e são pessoas muito legais, até a gente trocou e tal. Eram pessoas que queriam atenção, que queriam enxergar e ter comparativos, que queriam... E aí que se sentiram... Essa experiência dos estúdios é incrível, né? Ajuda muito. Isso fez toda a diferença. Então, eu acho que E é isso. É B2B, mas é gente. Cliente é gente. Não tem, sabe, segredo. Eu acho que o ponto alto dessa história é o que você acabou de falar. Eram pessoas que... Então, não era uma empresa que, não era um corporativo que... Eram pessoas que tinham necessidades para que aquele negócio acontecesse. E por meio de uma... E eu acho que essa visita ao estúdio é uma baita experiência que leva o cliente às conclusões que a gente quer que o cliente chegue. E no final, eu sempre coloco evidências na minha palestra, e tem uma parte de evidências que fala: só quero ouvir você dizer que sim. É você para o cliente. Só quero ouvir você dizer que sim. E a experiência faz parte disso. Então, que bom que fica cada vez mais claro. E se eu puder deixar um corte aqui, cara,
tudo é sobre pessoas, experiência é sobre pessoas, não importa se está vendendo para governos, para empresas, são pessoas, no final das contas, que estão sendo impactadas. E mesmo que você se relacione com, né, a emissora turca, a SIC, no final ainda é sobre a É ser experiência humano. do final do telespectador. Sim. É ele ouvir a história, ver a história e se emocionar e querer saber o próximo capítulo. Uhum. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Exato. Que bom saber que a experiência do cliente ela é tão impactante até no mercado de se vender histórias. Uhum. Marcela, eu preciso te fazer agora uma pergunta surpresa. Mas acho que ela não é tão complexa e é explorando um tema que muitas vezes a gente não fala dentro da experiência do cliente, que é a liderança. Né? Uhum. E você, como head de marketing, você tem um time, você tem um time de executivo de vendas, a galera de CS, para garantir que tudo funcione direito. E esses times se relacionam com clientes de diversas culturas. Uhum. Né? Então, acontece na minha casa, por exemplo. A minha esposa trabalha na IBM. E no próximo episódio teremos uma pessoa da IBM aqui e vou poder falar sobre isso com ela, mas Legal. na IBM a relação é global, com um Sim, o executivo mundo inteiro. americano, com um executivo indiano, e cara, o indiano não quer saber se você vai entender o inglês dele ou não. Não. Ele sai e fala, a gente fala, não, eu quero melhorar o meu accent, meu sotaque, não sei o que lá. Ele não tá nem aí, vai com sotaque mesmo, se você não entendeu, o problema é seu. Como estar na liderança e ter esses times lidando com diversas culturas com diferentes impactos? Acho que, de novo, são pessoas lidando com pessoas. Tem gente que deve ficar irritada, né? Aí o cliente que é turco age de um jeito, o cliente que é argentino lida de outro, o americano lida de outro. Como é que é lidar com esse caos diário de diversas culturas? Primeiro que eu acho que é muito interessante, né? Eu gosto muito, assim, de estar o tempo todo É em um estudo contato com outras antropológico. culturas. Você vai, né, se aprofundando, entendendo que tem muita gente que pensa diferente da gente, sai da bolha, né? Porque até hoje, com esse mundo tão algorítmico, a gente tá sempre dentro de uma bolha, assim. Então, eu acho que é legal a gente entender como é que as outras culturas funcionam e as outras pessoas pensam. Assim, e eu amo a minha equipe, assim, e eu dou muita autonomia porque eu confio muito no trabalho deles. E hoje o que eu mais peço eu acho que a gente tem que ser, primeiro, muito paciente, resiliente, empatia é muito importante. E acho que o que eu sempre falo para todos eles, assim, quando a gente tem conversas, que às vezes alguém me traz uma situação difícil, e às vezes não é nem com o cliente turco, não, com o cliente alemão, é com alguém dentro da empresa, da área parceira. Respira. Sleep on it, sabe? Assim, tipo, dorme nisso, acorda amanhã, a gente fala. Ou então, dorme nisso e amanhã você fala com essa pessoa. Porque relacionamento, relações são sensíveis, mas são muito importantes. E neste mundo, assim, principalmente no mundo corporativo e tal, tudo é muito relacional. E eu acho que a gente tem, óbvio que a gente tem que se posicionar, mas eu acho que a gente tem que, primeiro, ponderar, assim, eu acho que tem que ter muita empatia, tentar entender o que tá acontecendo do outro lado com o outro, pra ele tá ou te falando isso, ou, né? Tem que ter muita paciência e muita resiliência, porque é isso, não é todo dia que a gente vai lidar com gente fácil, legal, ou que pensa igual a gente. Então a gente precisa, e eu tento muito instruir meu time nesse sentido, sabe? Acho que a palavra aí pode encaixar inteligência emocional. Muito, super, isso meu Deus. E eu acho, e eu adoro bater nessa tecla, que a gente vive num mundo hoje muito positivista do mal, que é a positividade tóxica. Sim. Que cara, os únicos sentimentos permitidos são amor e bondade. Sim. O Você resto. tem que estar feliz o tempo todo, exatamente. bem-humorado. E o resto, não, você não pode sentir raiva. Você não pode sentir ranço. Cara, a minha teoria é que ranço é o negócio que mais conecta no universo. E aí a inteligência emocional entra no que você vai ter ranço do coleguinha. Sim, vai. vai. Mas aí você vai ser inteligente emocionalmente de saber lidar com essa emoção. Você não pode só saber lidar com o amor. Aliás, você tem que saber lidar com o amor, porque você não pode sentir amor por aí e sair expressando esse amor em qualquer lugar. A gente é adulto, né? É sobre isso. O adulto tem que saber fazer isso, assim. A gente vai sentir ranço, mas você vai fazer o quê? Todo mundo que você tiver raiva, que você tiver ranço, você vai sair xingando, batendo? Não, né? Não tem como, não tem como. Então acho que a palavra da vez é inteligência emocional. Muito importante. Marcela,
estamos chegando ao final de mais um episódio Muito bom. do Era Uma Vez. Algumas histórias, falamos de marcas que estão no coração e na mente dos brasileiros. E para terminar, a gente, né, como experiência tem tudo a ver com rituais também, a gente tem mais um presente para Meu você. Deus. Vem para cá, Vinícius, nosso querido Gente, produtor, eu vou um sair dos daqui nossos cheia de produtores. presente. Por favor, entregue o presente para Marcela. Obrigada. Pode abrir, veja se você gosta. Uau. Então, esse episódio, né, essa série de Ai, episódios, gente, esses primeiros que máximo. quatro episódios, Amei. são especiais, porque a gente está debutando o podcast. Então, a gente queria estar presente na sua prateleira. Ai, gente, eu de amei, alguma forma. Obrigada. Não, vão tá, né? Porque esse aqui também. Exatamente. Então, aí tem a Maravilhoso. numeração né, da sua participação. Você é a participante número 003. Gente, que incrível. E, Convidada e especial. espero que quando você olhe para E ainda este tem uma momento, garrafinha. você Ai, né, eu lembre amei. de boas histórias e de um bate-papo emocionante, um bate-papo legal. Foi incrível, uma delícia. Só faltou a cerveja e o petisquinho. Fica Ai, a mas dica tá. para a produção da próxima vez. Né? Não faria mal. Né? Não, mal nunca faria. faz, mas tá ótimo. Foi uma Você não delícia. sabe o que tem nessa caneca. Pode ser vodka, pode ser Vinho. gin, pode ser vinho, né? Se não é, fica a dica, porque assistindo aqui temos quem? Temos o CEO do patrocinador. Não estou querendo dizer nada, mas fica a dica. Marcela, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que você continue impactando a vida de milhões de pessoas, não só dos brasileiros, porque você vende a nossa cultura lá para fora, mas também de outras pessoas, de outras culturas que conhecem um pouco mais do Brasil. Muito obrigado. E você que está nos assistindo aqui agora, esse é o final de mais um episódio do Era Uma Vez. De novo, neste momento, eu espero que você faça o... Ah, vamos fazer, Marcelo. Que pena que acabou. Lembrando que este podcast é um oferecimento, uma realização da Era. A Era, uma empresa que trabalha com a experiência do seu cliente, melhorando a experiência do seu cliente no atendimento dele, melhorando o atendimento para que a experiência fique ainda melhor, com um software de atendimento com inteligência artificial, com chatbot, omnicanalidade, atendendo por e-mail, por chat, por voz, por Reclame Aqui, tudo para fazer o seu cliente ficar mais feliz. E a gente sabe que gente feliz dá lucro e não enche o saco. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!